Agora nós vamos para o quarto indício. O que você está deixando como legado para o mundo? A gente tem que entender que a transformação ela não começa na casa dos outros. A transformação ela começa na nossa casa. E isso é tão real porque às vezes a gente vê algumas pessoas tendo comportamentos, né, gentis, amorosos, fora de casa. Aí quando chega em casa, pega marido, pega esposa, pega filho, mãe, pai, enfim, e é uma catástrofe. Então por que a gente tem uma máscara fora de casa e uma máscara dentro de casa? Ah, dentro de casa eu posso ser o que eu quero, né? Então aqui eu posso ser injusto, eu posso ser cruel. Não, pelo contrário, a gente tem que, primeiramente, dentro das nossas casas, ser pessoas que realmente buscam o crescimento do lar, porque a gente traz para dentro do nosso lar uma grande responsabilidade. Porque aqui é o nosso primeiro lugar que a gente vai governar. Lá em cima, lá em Gênesis, quando a gente falou sobre identidade, a gente falou sobre Gênesis 1:26, que Deus criou o mundo e depois criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Interessante, seguinte, que logo em seguida, aí vai dar um ponto e Deus fala assim, domine sobre todas as coisas. Traduzindo, governe sobre todas as coisas. E o primeiro governo que a gente tem sobre as nossas vidas é dentro da nossa casa. Então, a gente precisa governar, administrar, amar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Se a gente não faz isso, se a gente não ouve a pessoa que está próxima a você, o que dirá que a gente vai fazer com as pessoas de fora? Então, assim, mas lá eu preciso ter um outro comportamento. Beleza, mas olha a sua responsabilidade. Você destrói o seu lar e quer ter uma boa colocação profissional. E se a gente observar hoje em dia, as pessoas elas estão trocando a vida, né, o domínio do reino, a construção do reino delas dentro de casa, por algo do lado de fora. E não crescendo e administrando um casamento bom. Por quê? Você abre exceções, todo dia você tem que buscar ser melhor. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade de trazer, primeiro, deixar esse legado não só para o mundo, mas iniciando dentro da nossa casa e depois levando esse legado, essa construção, esse amor, esse carinho, né, para fora. Então, você exercita dentro da sua casa. Por quê? Isso tem que validar. Você tem que validar o seu comportamento do exterior com o seu comportamento dentro da sua casa. Então, lá na Bíblia, em Hebreus 11, fala o seguinte, a gente precisa ter fé, que é o quê? É você crer, é você mentalizar, é você visualizar o que você quer, é você realmente tomar posse do invisível, né, para que o visível ele seja proporcionado, seja construído, seja trazido à existência. E outra coisa, a partir do momento que a gente aciona essa nossa identidade do reino, a gente tem uma outra responsabilidade, porque a gente começa a exercer a nossa fé. E a partir do momento que a gente exerce a nossa fé ela precisa dar o quê? Construir alguma coisa, deixar um legado, fazer algum tipo de obra. Lá em Tiago 2,17 fala assim, a fé sem obras é morta. Então, assim, como que a gente vai crer, né? Fazer assim, construir, eu quero. Mas se a gente não tem fé, se a gente não deixa um legado, ou só quer as coisas de forma imediata e para nós, de uma forma individual, e não pensa no outro, a gente já está meio cansado, né, de uma humanidade que só pensa nela, só pensa no umbigo, não pensa no outro, não pensa que a pessoa ela vai realmente deixar algo especial para outra pessoa.
Por quê? Nós cremos que, como a gente está num processo de construção, a gente começa a construir no nosso lar e isso vai refletir para o resto da sociedade. Então, o que a gente observa? Famílias destruídas por causa disso. O pai não ouve o filho não ouve o pai, a esposa não ouve o esposo não ouve a esposa. Aí vira toda aquela situação. Por quê? É muito mais fácil ser bonzinho, colocar uma máscarazinha e ir, né, para o exterior, para o mundo exterior, né, para a sociedade e representar um personagem, do que a gente pegar e dentro de casa lutarmos para ser diferente, né? Dar o braço a torcer que a gente precisa mudar, que a gente precisa ser flexível, que a gente precisa amar mais, falar mais, se importar com o que o outro gosta. Então é uma troca. A pessoa ela passa a ter a sua identidade aflorada, ativada, e passa a dominar os seus sentimentos, dominar a sua casa, dominar o ambiente que ela está. E a partir desse momento, a gente tem essa grande missão, né, de transformar inicialmente a nossa casa e deixar o nosso legado ali para levar também para o exterior. E falar, né, do que a gente está aprendendo, do que a gente está desenvolvendo. Por quê? Quando eu falo alguma coisa para você e não vivo, isso não causa tanto impacto. Só que quando eu vivo algo, a gente deixa algo que é visível à pessoa. A mente ela tem uma capacidade muito grande de pegar as imagens. Então, quando eu vejo você fazendo algo que é bom, que é aprovado, que é digno, é bem diferente de quando a gente só fala. Por quê? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, um pastor, um padre, até mesmo o patrão, nosso patrão, falando uma coisa, agindo de outra forma. Então a gente tem essa missão, né? Deixar esse legado de fazer o seguinte, de não só falar, mas de praticar ações para que deixe registrado isso para